De acordo com o previsto na NR 1.5.3, responsabilidade. A organização deve implantar por estabelecimento o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Observe, o gerenciamento de risco está para as atividades da empresa. Então, ele deve ser apresentado através de um programa chamado PGE. Logo, as atividades devem ser estudadas, devem ser reconhecidos os processos e verificados os perigos e riscos. Vamos ver como é que funciona, qual que é o critério para estabelecer o gerenciamento de risco ocupacional. Então, vamos ver o que trata o item 1.5.3.1.3. O programa PGE deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde. Então, a organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. É a premissa maior. Evitar os riscos. Deve também identificar os perigos e possíveis lesões ou agravo à saúde. Também avaliar os riscos ocupacionais indicando um nível de risco. E também deve classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medida de prevenção. E trata o item implantar medida de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 1.4.1. Implantar medida de prevenção ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte prioridade: eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos riscos dos fatores de risco, com adoção de medida de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco, com adoção de medida administrativa ou de organização do trabalho, e com a adoção de medida de proteção individual. Então é isso que trata o item que acabamos de ler abaixo, que está previsto na linha E da NR 1.5.3.2. E também a linha F trata acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. E o item 1.5.3.2.1 diz: a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR 17. Então é o que nós veremos agora, o processo do gerenciamento de risco ocupacional, levando em consideração as seguintes informações. Primeiro, vamos estar avaliando o setor de manutenção, o processo de manutenção e conservação do equipamento, manutenção preventiva, escada rolante, limpeza e lubrificação. Para fazer o GRO, vamos utilizar o documento do anexo 1, procedimento interno, vai fazer parte do PGE SST 001, denominado análise preliminar de nível de risco. E aqui nós vamos cumprir já com o que trata a norma, lá do item, a linha G, ouvir os trabalhadores, que foi ouvido no dia 30/7/2023, que foram os manutencistas, operador eletromecânico, nas atividades do grupo similar de exposição de manutenção preventiva. A primeiro momento a gente tenta isolar o equipamento, para que ninguém venha de usar, e também tem uma área técnica, um campo neutro, para que a gente consiga efetuar o serviço. Correto. E aqui a gente pode notar que essa isolação aconteceram em quais etapas, por exemplo? A primeira instância a gente tenta isolar o dispositivo, em si, para que ninguém venha de acessar a ele. E depois a gente vem para desenergizar o dispositivo, para possivelmente a gente conseguir fazer a manutenção nele. Vou falar com o Luiz aqui, que também é um componente da equipe. Luiz, qual que é a sua pegada dentro dessa primeira etapa do serviço? Minha pegada é estar auxiliando ele não deixando ninguém encostar perto do equipamento, enquanto a gente está fazendo o trabalho aqui. Ok. Então, nós temos aqui, nesse cenário criado pela equipe da Altec Elevadores, um profissional capacitado, treinado, que vai fazer a intervenção. E um profissional que está na qualidade de um supervisor, de acordo com a NR10, que trata que intervenções em equipamentos energizados ou com forças motrizes próprias, é necessário que o trabalho seja feito sob supervisão para ação de bloqueio de elementos de máquina, equipamentos energizados, situações de perigo envolvendo o trabalhador executante. É isso mesmo, Guilherme? Exatamente. Isso aí é tanto para a segurança do trabalhador quanto até mesmo para o equipamento. Então vamos identificar o que eles fazem. Mobilizar a escada rolante. Então mobilizar é o ato de desligar com a chave. Eles têm uma chave, desliga a escada rolante. Então desligou. E aí demarcar a área de trabalho. Então eles estão fazendo isso, mobiliza e demarca. No caso dos shoppings, utiliza as próprias redes de isolação que existem ali para a escada rolante mesmo. Mas em outras situações, devem levar cone, levar balizas que possam ser colocadas na entrada e saída da escada rolante, ou na parte de baixo e na parte de cima. Então essa é a etapa que ele executa em primeiro momento. Depois, remove a tampa da casa de máquina com o uso de chave de fenda, conforme nós vemos aqui no processo, eles baixaram, retirando a tampa. Após essa etapa, eles acessam o abrigo da área de manutenção. Então ele abre a tampa e acessa o abrigo. Depois dessa etapa, eles vão desligar o disjuntor geral, a chave geral do equipamento. Após ligar a chave, ele remove a caixa de comando para fora. É o comando que opera todos os elementos de máquina, que é esse aqui. Abre a tampa da caixa de comando com chave de fenda. Depois de feito isso, ele testa a ausência de tensão do equipamento, com utilização aqui no caso, o multímetro eles estavam usando no dia. E descer no interior do abrigo. E depois de descer, inicia a limpeza das estruturas, equipamento e dos componentes existentes dentro do abrigo. Remove a sujeira e leva para descarte. Essa é a atividade
que ele desenvolve. E depois de ter feito isso na parte superior, onde inicia, eles descem e abrem a tampa inferior da escada rolante. Na parte de baixo, eles vão acessar da mesma forma o abrigo e vão remover a sujeira, que é a manutenção preventiva, e faz alguma lubrificação ali naquele momento. E após isso, eles vão retirar a sujeira e levar para o local correto de descarte. Feita essa ação embaixo, eles vão subir novamente e recolocar o comando, fechar a tampa e vai vão religar a escada através da chave geral. Depois fecha a tampa. E aí a escada vai ser reenergizada, tirada do estado de energia zero e vai entrar em funcionamento depois que ele desce, ligando a chave novamente. Desce dentro do abrigo e começa um processo de lubrificação das guias laterais, onde tem as transmissões de força ali da escada rolante. Bom, essas são as atividades, elas são consideradas o ST, situação de trabalho rotineira, então eles fazem isso rotineiramente e se expõem à fonte de perigo. Vamos iniciar a análise falando sobre o fator de risco, fonte de perigo ergonômico, que está identificado na cor amarela. Então eles se expõem à exigência de flexões de coluna lombar com frequência, também exigência de posturas inadequadas, frequente movimento de punho, mão, braço e antebraço, levantamento manual de peso, trabalho em pé por longos períodos. Essa é a situação rotineira desses trabalhadores. Essas fontes de perigo, esses fatores de risco, eles têm um dano, uma consequência, e está associada a essa consequência. O dano da flexão de coluna lombar com frequência pode gerar dores lombares, dores na coluna lombar, cansaço físico. A postura inadequada pode gerar dores na coluna vertebral, dores, cansaço físico. A frequência em movimento de punho, mão, braço e antebraço pode gerar dores nos membros superiores, dores na coluna, cansaço físico. E o levantamento manual de peso pode ter como consequência dores localizadas em membros inferiores e cansaço físico. E o trabalho em pé por longos períodos pode gerar dores em membros inferiores e dores na coluna e cansaço físico. Bom, essas são as consequências dessa fonte de perigo associada a essas atividades. E de acordo com a legislação disposto no requisito legal da Portaria Ministerial de Trabalho e Previdência 423, de 7 de outubro de 2021, da INER 17, trata que essas fontes de perigo, esses fatores de risco, têm que ser bloqueados com ações que mitiguem ou eliminem esses fatores de risco. E na prioridade, conforme nós vimos que está tratando do item da NR 1.5.3.2, trata o seguinte: a organização deve, na linha A, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Tem que evitar. Mas também, na linha B, diz identificar os perigos e possíveis lesões ou agrava a saúde, conforme nós vimos lá em identificação na PNR. E C trata assim, a linha C, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Ainda não fizemos essa análise, mas vamos fazer daqui a pouco para vocês entenderem como que chegamos a um indicador de confiabilidade do processo. Então, de acordo com a norma, nós vamos fazer agora a avaliação de risco, onde estudaremos a probabilidade de acontecer dores lombares, dores na coluna, dores em membros superiores, qual que é a probabilidade desse processo refletir em dor. Então nós vamos levar em consideração a frequência em horas de trabalho, em termos de horas. Essa probabilidade está sendo analisada. E o grau de possível lesão, uma enfermidade leve nesses trabalhadores expostos a essas condições de trabalho. E o número de pessoas que pode ser afetado diretamente exposto a esse grupo similar de exposição são 2 pessoas. A categoria de risco nessa análise, alto, e esse deu significante, e essa outra análise, alto, e essa aqui deu significante. Qual que é essa diferença? O alto é prioridade 3. Por quê? A norma de saúde e segurança do trabalho, ela determina que avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. O que é o nível de risco 3? Nível de risco 3 é um nível que já tem um gerenciamento. Quanto mais próximo de 1, mais crítico. Deve ser implantada uma medida até mesmo paralisar o trabalho. 3 é intermediário. As avaliações vão de 1 a 5. Então 3, já existe um gerenciamento que está dando conta, ou fazendo uma gestão do controle do risco. Ou mesmo, o grau de possível lesão, como está indicando aqui, ele é leve. Se ele é leve, isso não é uma preocupação no processo, então que seja provável que aconteça essas dores. Mas o grau de possível lesão é leve, mesmo que essas dores venham, é leve em termos de doença do trabalho, pelo menos a curto prazo. Então o que nós precisamos verificar agora, nesse processo de atividade, de pegar a ferramenta, abertura e fechamento da tampa, o gerenciamento, qual que é o controle que existe hoje na UTEC para bloquear o perigo nessa fonte geradora de exposição. Bom, existe atualmente a pausa entre as atividades e mudança de atividade. Por quê? Porque esses trabalhadores se deslocam de um local a outro. Não trata-se de um processo acontecendo mais de 6 horas por dia, exposto à mesma condição. Pois eles vão fazer uma manutenção em determinado local e vão para o outro local. Isso eles dão uma pausa. Outra situação, treinamento básico sobre segurança do trabalho, inicial, periódico e eventual, que já existe na empresa, indicando esses riscos, esses fatores de risco. Porém, vamos ainda propor um gerenciamento necessário, que é a análise ergonômica do trabalho. Então, o especialista em ergonomia vai analisar esse processo e verificar quais pontos desse processo pode gerar uma doença no trabalhador. Então, a análise ergonômica vai ser para todas as fontes geradoras de perigo, tanto para o trabalho de exigência de flexões de coluna lombar, trabalho em pé, frequência de movimento mão-punho, levantamento manual de peso, todos serão necessários a avaliação ergonômica. Com esse gerenciamento existente e mais análise, espera-se que na segunda avaliação do risco, o chamado avaliação depois da medida implantada, chegaremos na probabilidade, saindo de provável para muito improvável, acontecer a doença, ou as dores caindo de 8 para 1. E a categoria de risco, ela vai sair de alto para baixo, e o critério de 3 para 4. Logo, com esse gerenciamento necessário, essa fonte de perigo estará gerenciada e vai para o plano de ação do PGR
tanto a medida do gerenciamento existente como a do necessário. E nós, da Ponto Seguro, vamos fazer um monitoramento, vamos verificar se essas medidas propostas necessariamente pela ergonomista e a que já existe na empresa estão sendo cumpridas, se o empregador está assegurando ao trabalhador condições de acordo com o planejamento do GRO. Então, o gerenciamento de risco ocupacional, ele é um levantamento, ele é uma identificação, um estudo do ambiente, dos processos e das atividades, para assegurar que nenhuma atividade aconteça sem um bloqueio, sem um gerenciamento adequado. Portanto, trabalhador, entenda, os riscos ergonômicos do seu processo de trabalho, ele pode te gerar dores, mas existe também ações que você pode fazer e deve para assegurar que o seu trabalho não imponha essas dores, não reflita em dores lombares, dores coluna vertebral, coluna cervical, dores em membros superiores como braço, antebraço, pescoço, ou dores nas pernas ou dores nos pés como fascite plantar. São posturas que você deve ter consciência em adotar, como manter-se os pés firme, distribuição das cargas, do peso do corpo, segmento corporal distribuído entre as duas pernas, baixar-se, levantar peso com a coluna de uma forma correta ou reta, sem fazer flexão da lombar, sem colocar o peito para frente, colocar os pesos mais próximos do peito ao levantar alguns tipos de cargas, como a caixa do comando, levantar peso excessivo com a ajuda do auxiliar no trabalho, evitar ficar em posturas rígidas por longos períodos, para ajudar um movimento consciente da sua qualidade de vida no trabalho. E é claro, fazer exercício, alongamento dos membros superiores, alongamento do tronco, alongamento de membros inferiores, sempre que for executar uma atividade, para que você possa ter o desenvolvimento do seu trabalho com segurança e satisfação, preparando seu corpo para uma jornada de trabalho todos os dias. Essa é a etapa do GRO que trata a respeito do fator de risco ergonômico. Nos veremos no demais treinamento, e onde falaremos a respeito dos fatores de riscos operacionais mecânicos ou, como conhecidos, acidentes. Até a próxima aula, nos veremos logo mais.